bem, hoje vamos entrevistar o prefeito de Ibiraçu, Diego Breis. Vamos falar com ele sobre esse início de mandato, de gestão. Bom dia, Diego. Bom dia, José. Bom dia, Diego. Como é que está esse início de gestão e quais são as maiores dificuldades de um gestor num período de pandemia? Tem sido um momento de muito aprendizado, né, de algumas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a questão burocrática, né? Hoje eu acho que o desafio maior é a gente conseguir fazer o atendimento à população, até mesmo o atendimento básico hoje, né? A gente tem que dobrar os esforços para estar fazendo esse atendimento. Não só pela questão financeira, mas pela questão das questões sanitárias, no enfrentamento ao Covid. Alguns desafios a gente vem enfrentando, mas vem avançando, né, da melhor forma possível, com a equipe bem motivada, né, responsável e tentando solucionar da melhor maneira possível as dificuldades que a gente está enfrentando nesses 5 primeiros meses aí. Nesse período, Diego, o que tem ocorrido de bom na gestão em Ibiraçu? Eu acho que assim, o planejamento nosso, acho que a gente teve boas iniciativas, até com algumas capacitações que a gente realizou, né? E lá a gente definiu algumas metas para este ano e as metas para os quatro próximos anos, né? Então a gente definiu alguns gargalos que a gente alguns enfrentamentos que deveriam ser atacados de curto, médio e longo prazo. E aí te dá uma noção e um norte do que você tem que fazer para estar melhorando, sejam questões de infraestrutura, seja questões de saneamento, seja questões do social, da habitação. E tem sido um bom planejamento. Eu estou contente com o planejamento, da maneira que as coisas estão acontecendo e também da maneira e a velocidade que está acontecendo. Apesar de toda a dificuldade, a gente vem avançando nesses quesitos de forma bem rápida. Queria que você falasse sobre essa questão da pandemia para a gestão em termos de economia. Ela possibilita, ela facilita a economia de uma prefeitura, porque a prefeitura economizou R$645 mil nesse período. Foi facilitado pela questão da pandemia? Eu não digo assim, é uma série de fatores. Não é só pela pandemia. É uma questão também de gestão. É o que eu sempre falo, você com números você não discute, né? Lá atrás também em janeiro não tinha o quadro completo, né? Fevereiro estava o início das aulas, março veio a pandemia. A gente comparou esses primeiro trimestre deste ano com o do ano passado, mas também foi algumas atitudes. Eu comecei sem nomear secretários, até hoje eu não nomeei secretário, né? Eu estou sem a nomeação de secretário de planejamento. Acho que eu só tenho um subsecretário nomeado. Eu tenho gerência, se não em todas as pastas, mas boa parte das pastas que não está ocupado. Então são cargos que têm um valor maior, que têm um custo maior para a prefeitura, que eu visei a economia de algum aspecto. Não estou dizendo que só foi isso, né? Mas a gente começou com cautela. Natural que você, no início de mandato, você comece com cautela e você consiga fazer um dado desse. Eu sei que né, muita gente pode questionar se tem algo a ver, mas não é só. A pandemia tem todo um custo por fora, porque a gente está com uma ala do Covid, que lá em março não tinha, né? Então eu tenho os profissionais lá contratados, que a gente paga através do consórcio Polinorte. Aí eu não estou falando só de economia, eu estou falando de folha de pagamento mesmo, né? A gente não deixou a descontinuidade, a gente deixou da maneira que está. A ala do Covid está funcionando, os profissionais estão sendo contratados, tem os plantonistas. Tem um desafio enorme, né? Muito processo seletivo já estava vencido, a gente tinha que fazer o processo seletivo, tinha alguns contratos acabando,
mas era natural começar com cautela, até porque a gente queria fazer uma economia para fazer investimentos. Com essa economia eu vou construir 8 casas populares para tirar essas famílias que estão lá no aluguel social desde 2009, 13, né, que tem outros problemas sociais ali envolvidos. Mas parece excesso de preciosismo, ou só 8 casas, prefeito. Mas a gente já tem planejamento para terminar o primeiro ano de mandato com mais. Se Deus quiser, eu vou concretizar. Existe essa expectativa? Existe essa expectativa e o apoio. O apoio já tramitando para conseguir isso. E aí você vê, assim, são 488 mil, quer dizer, né, investidos, se eu não me engano, o dado é esse. Depois tem o processo da cadastro e recadastramento imobiliário, né, a atualização da planta genérica, a questão tributária, a reformulação das leis tributárias, que foi um achado, né? Eu mesmo procurei a ata, procurei quais empresas que faziam, encontramos uma empresa do sul do país, que está aqui no estado prestando alguns serviços, entre aspas, 299 mil, mas é 300 mil, digamos assim, para fazer o cadastro e recadastramento imobiliário, que é um importante passo para vir logo em seguida as escrituras, para a gente fornecer as escrituras à população de baixa renda. 300 mil investido. Então, a questão da regularização fundiária, que é uma demanda antiga da população, que já foi discutido na Câmara e que parece que não caminhou, você acredita que agora vai ser possível? A gente já tem o apoio da Secretaria de Marcos Vicente, que é a SEDURB, que faz essas parcerias com os municípios na questão da escrituração. Então, a gente está alinhando mais ou menos como a gente vai fazer esse convênio, para estar já recebendo investimentos para estar fazendo essa escrituração. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, que a Prefeitura está fazendo, de regularização, de cadastro e recadastramento, quer dizer, imobiliário, ela vai poder depois servir de base para nós ter uma ideia onde a gente está pisando. Ela vai me dar um indicador, que ali sim eu vou saber, olha, eu vou resolver agora inicialmente o bairro Elias Bragato, digamos, mas já tem outro bairro que eu também preciso resolver, tem Guatemala, tem outros bairros que eu preciso resolver. Com o cadastro e recadastramento eu vou possibilitar talvez montar um time dentro da prefeitura que a gente consiga tramitar e com essa transferência de conhecimento que vai vir da Secretaria de Marcos, a gente montar um programa próprio de repente, vai possibilitar um programa próprio talvez, não sei. Então assim, tudo é um passo de cada vez. Então, quando fala da economia, a gente vê muita gente comentando, mas se é devido ao Covid, não é. Não, foi pelas atitudes que a gente tomou. A gente meteu o pé no freio, com cautela, tanto que abril minha folha já deve aumentar, e eu tenho essa noção que a minha folha vai aumentar, eu sou gestor, eu tenho total noção que a minha folha vai aumentar, porque afinal eu tenho que começar agora a dar um resultado finalístico, eu tenho que resolver o problema da limpeza pública, que nós tentamos resolver de uma forma com os próprios servidores, e aí esbarra na quantidade de vagas que eu tenho dentro do próprio processo seletivo. Ontem eu fiz uma reunião com os vereadores de alinhamento, que todo mês eu faço essa reunião, e eu expliquei para eles a situação que o município se encontra de não ter a vaga para me chamar pelo processo seletivo. Então, são inúmeros desafios que você vai avançando no dia a dia, e eu acredito que o resultado em si da economia deu os frutos que a gente precisa para dar um pontapé inicial. Mas a questão da limpeza pública, então, você tentou com o pessoal da prefeitura? Próprio, a gente ainda está com o próprio pessoal da prefeitura fazendo, mas assim, não dá conta, a cidade estava muito suja, muito mato, né? Quando acaba uma localidade, tem que voltar para outra. Lá onde fez no início já está de novo na mesma situação. Então agora a gente está tentando ver se a gente tem orçamento financeiro para contratar uma empresa para fazer essa capina, né, das ruas, deixar a rua bem limpas pelo menos, né, e a gente tenta ver como a gente pode montar uma equipe de manutenção dessas vias, porque assim, foi um problema que a gente não estava conseguindo resolver. Tem os problemas das estradas também. Eu não sei, mas eu já devo ter, assim,
já gastei muito dinheiro em manutenção de máquina. Conserta, estraga, então assim, veio a panha de café, eu estou alugando máquina agora, eu decidi assim, chegou um momento que eu cansei e falei, olha, eu vou alugar a máquina, porque eu estou cansado de consertar a máquina. Eu vou alugar a máquina para prestar esse serviço, para manter 2 patrulhas mecanizadas. Uma para atender as estradas principais e os ramais principais, né? E uma patrulha mecanizada para atender o produtor rural. Então, acabei de assinar o contrato, segunda-feira essas máquinas estão chegando aqui para prestar esse serviço, porque a gente estava assim, tentando enxugar gelo, a gente correndo atrás, máquinas quebradas no início da gestão, quando a gente foi consertar era um valor exorbitante para o conserto, conserta daqui a pouco dá 1 mês de funcionamento, nem isso quebra. Então assim, a equipe vem tentando fazer o máximo que pode para esses serviços básicos do dia a dia da cidade, a gente reorganizar e colocar em ordem. E eu tenho fé que até o término do primeiro semestre eu vou conseguir estabilizar todos esses serviços, assim, que está sendo um desafio. Porque também tem um prazo que você precisa, quando pensa em contratar, o prazo de licitação. Tem toda a tramitação. A tramitação não é leva rápida. aí no mínimo 3 meses. A tramitação não é rápida. Ela é algo que é muito frustrante para o gestor, mesmo você entendendo de administração pública, você está vinculado e amarrado aos prazos. Então, tem que fazer tudo dentro da legalidade, da moralidade, da ética, né, da publicidade. Você trabalha com todos os princípios da administração pública. Quando você pensa em ter já um resultado, aí o término do trabalho de cadastramento dessas residências? Na verdade, o processo, o contrato ele tem validade de 12 meses, né? Mas pela agilidade da empresa, eu acredito que antes, né? Eu acho que todo o objeto, porque não é só recadastramento, né? Cadastramento e recadastramento imobiliário. Estou falando de um N coisas que está ali no pacote, né? A atualização da planta genérica, de tudo aquilo que eu já falei aqui, que a empresa presta o serviço, mas a prioridade é o cadastro e recadastramento imobiliário. Então, eu não tenho um prazo específico, mas eu acredito que assim, lá em julho, agosto, eu acredito que eu já esteja com esses dados na mão, assim, bons. Tendo esses dados na mão, e aí leva tempo para trabalhar já a questão da regularização fundiária? Leva o tempo de você ver os recursos materiais, humanos, né, a questão do cartorial, que é fundamental, e aí a gente vai ter dimensão de qual é o déficit, qual é o tamanho do problema. Porque a ideia central nossa é começar pelos bairros que foram criados através de programas de habitação, que são aqueles que a gente sabe que só tem lá a lei, né, de doação, né, só tem o documento de doação da casa, mas que não tem escritura. É possível citar alguns bairros que seriam beneficiados com isso? Olha, os que eu já citei aqui, mas eu acho que a cidade, em geral, sempre vai ter, em alguns aspectos, vai ter essa questão. Muito recibo, muita casa que não foi escriturada. Para você ter ideia do último dado que fizeram um levantamento, eu não conferi isso, eu conferi, mas eu confio na equipe que me passou o dado. Há bairros aqui que são enormes e só tem 95 propriedades cadastradas. Então, e as pessoas têm mania de achar isso aí é só para você pagar imposto. Não é, Se você cobra da administração pública os serviços básicos, esse recurso vem da sua contribuição como cidadão. Esse recurso vem do IPTU, né? E ali vai te dar N garantias. Na verdade, há muito mais benefícios e garantias do que só a questão do pagamento do imposto, né? Diego, você agora encaminhou à Câmara um projeto para um empréstimo, viabilizar um empréstimo de R$1.800.000. Esse valor seria para a troca de lâmpadas do município. Sim. A gente vai trocar todo o parque de iluminação da cidade por lâmpadas de LED, né? Muito mais eficiente, né? Energeticamente, além da economia que vai ser gerada, e deixar a cidade bonita, iluminada, né, moderna, e até a questão da segurança mesmo. Isso aí vai mudar um pouco assim a cara da cidade. A gente solicitou esse empréstimo de 1.800.000
por entender que a gente há condições de pagar dentro do nosso próprio mandato, né? Eu não pedi carência para tá pagando isso, então não vai ter carência de 12 meses para mim começar a pagar, não, eu vou pagar de imediato, assinei o contrato, vou começar a pagar para ficar esse benefício. Então a economia gira em torno de 45% ou mais, dependendo mais ou menos. São mais de 1.840 pontos de iluminação pública. As luminárias têm 5 anos de garantia, e ainda tem a possibilidade, talvez, de algumas economias geradas, a gente conseguir ampliar alguns pontos, como a Estrada Nova aqui em Ibiraçu, né? Que a gente gostaria que a gente estivesse implantando a iluminação ali, porque o pessoal gosta muito de caminhar à noite, né? E hoje é escuro ali, né? Aí a gente gostaria também de dar uma ampliada em alguns projetos, em algumas localidades, por questões assim, dessa questão da prática esportiva. É um projeto super importante. Caminhei para a Câmara Municipal em regime de urgência, estou aguardando agora a manifestação deles, já está tramitando junto ao Banco do Brasil isso. Na verdade, o Banco do Brasil já falou que está tudo ok, autorizou teoricamente o encaminhamento do projeto de lei à Câmara, porque não adiantava nada eu mandar um projeto de lei para a Câmara sem o banco primeiro me falar, está tudo ok, está tudo tranquilo. Nós procuramos desde fevereiro, na verdade eu estou procurando valores que me dessem uma margem e que eu possibilitasse eu fazer isso dentro desse valor, e consegui encontrar. Esse investimento, Diego, você vai fazer uma substituição, mas isso inclui alguma ampliação para algum setor da cidade que ainda não conta com uma boa iluminação? Não, a gente vai trocar todos os 1.840 ou mais pontos de iluminação que a própria Excelsa passou para nós. Ela passou essa planta de iluminação da cidade inteira para nós. Então a gente vai pegar na cidade e no interior. Onde tiver ponto de iluminação dentro do município de Ibiraçu, a gente vai trocar. E existe a possibilidade da gente expandir para essas áreas, como a Estrada Nova, que eu falo que o pessoal caminha à noite, né? E seria bacana ali ter iluminação ali para dar mais segurança. Tudo que a gente puder fazer a mais, a gente pode fazer, claro, dentro do orçamento, né? Dentro daquilo que a gente for desenvolvendo de trabalho. Um outro problema que a cidade tem é questão de abastecimento, né? De vez em quando a cidade mostra isso, há reclamações com relação ao abastecimento de água. A prefeitura vem tomando alguma providência nesse sentido? Olha, o penitente no SAI ele vem tentando assim, fazer o máximo que o consumidor não sinta, né, não sinta assim, ausência, né, não sinta desassistido. Mas é um desafio para ele, para a gestão pública. Nós tomamos a iniciativa agora também, diante de alguns valores, tanto orçamentário que a gente conseguiu economizar, quanto financeiro, de estar já com o processo tramitando já, e o pregão já vem acontecendo, está com algumas dificuldades em questões financeiras, de encontrar um valor aceitável, porque a gente tem que puxar, né? A gente tem que tentar puxar a economia. De um reservatório, a gente está adquirindo 4 reservatórios de água de 50 mil litros cada, porque a ideia central nossa é que esse valor, que vai dar em torno quase de 300 mil reais, a gente diminua o tempo do consumidor final sem ter o fornecimento de água para qualquer problema de manutenção que o SAI tenha. Então nós vamos colocar essas caixas que estão obsoletas, que não estão sendo utilizadas, bairro que não tem hoje, né, como São Benedito não tem. Esses reservatórios, são 4 reservatórios, eles vão para que bairros? Quais os bairros? A gente está fazendo um estudo e definindo, né, os 4 bairros, mas a princípio a gente existe a Coab, Elias Bragato, Residencial Campanharo e São Benedito. No Boa Vista, ali Bela Vista, existe a possibilidade de um 5º, mas aí a gente está vendo como é que vai ser a eficiência dessa que a gente já vai colocar na Coab, pela proximidade que tem com o bairro. Qual a capacidade de hoje, Diego, das existentes e desses reservatórios que estão para ser adquiridos? Olha, Elias Bragato não funciona, Residencial Campanharo não funciona,
né? Esses dias até mesmo foi objeto de uma postagem no sentido, né, de um desperdício de água. Tentaram ver como é que estava o estado dele, viram que não dá, o reservatório tem que ser substituído aquele lá, que está lá. Elias Bragato, o reservatório que está lá era para atender a comunidade de um tamanho muito menor do que é hoje, né? Então necessita de outro. E nós não vamos, lá no Elias Bragato e na Coab, nós não vamos interromper o que já existe. Nós vamos colocar um do lado de 50 mil litros. Então vai ficar com 70, 75 mil litros de água lá, de reservatório de água nesses bairros. E aí o penitente já está fazendo estudo junto com a equipe técnica, algumas pessoas que são colaboradores da gestão, para ver qual o melhor ponto de colocar esse reservatório de água no São Benedito. Diego, falando da prestação de serviço da prefeitura, eu tive a informação de que Ibiraçu estaria para lançar um aplicativo para dar ao cidadão a oportunidade de sugerir melhorias. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, o aplicativo a gente começou a pesquisar desde o início do mandato e a gente encontrou um prestador de serviço para fazer isso, para montar essa questão. A gente vai divulgar para a população, a gente vai começar a gente não vai implantar ele assim, rapidamente do nada, a gente vai fazer as prestações. Cada secretaria vai ter sua prestação de serviço dentro de um leque de opções. A gente definiu que a partir de julho a gente quer a implantação do aplicativo e a gente vai divulgar ao cidadão como ele usa, onde ele pode baixar, para que serve o aplicativo. Porque a ideia central é que o cidadão que está ali no dia a dia na cidade, ele tem o feedback da gestão online, que ele não tem que perder o tempo dele entrando lá no site da prefeitura, digitando sua requisição, ou ligando para um, ligando para outro. Porque acaba desmotivando, né? Não, ele vai lá, ele pode estar a qualquer momento do dia dele, final de semana ou não, ele vai lá, tira foto daquela benfeitoria ou daquele problema que ele encontrou no bairro dele, um buraco, meio-fio, né, a limpeza, o entulho, essas coisas todas, uma lâmpada queimada, ou algo do tipo do dia a dia da cidade mesmo. Ele tira ali com a localização dele, escreve o que ele pretende para aquele serviço, o que ele gostaria que fosse feito, já vai direto para a central da própria secretaria que é responsável pela execução, e lá a gente vai cobrar muito que essa secretaria dê o feedback ao cidadão. Diego, você falou no Marcos Vicente, né, que tem sido parceiro, e é um parceiro seu político, né? Qual é a importância de ter hoje o Marcos Vicente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado? A importância ela é muito grande, né? Marcos ele vem sistematicamente apoiando o município de Ibiraçu, independentemente de quem está no poder, de quem está na gestão aqui no município, né? Do exemplo eu sempre dou da adutora de água, né, que está para aumentar a capacidade de abastecimento da de Piadas, né, a barragem. É um recurso da FUNASA ainda, enquanto ele deputado na época, né, tá meio paralisado, não é paralisado, mas ainda está em andamento, está dependendo de algumas avaliações da FUNASA, mas isso é normal da burocracia de um convênio desse tamanho com uma entidade da União, né? Mas está andando o projeto, então assim, ele já vem lá atrás dando exemplo. Nós temos 2 convênios com ele da secretaria dele especificamente, que é a questão do esgotamento sanitário de Aricanga e a questão da drenagem e pavimentação da cascata, que são projetos que há muito tempo a população já está esperando isso. Então ele vem dando a contribuição dele e comigo, né, na gestão, a gente tem um bom relacionamento, ele já está abrindo as portas para novos projetos. Você vê a questão das escrituras, discutimos recentemente, estivemos lá eu e Soninha lá no gabinete, no escritório da secretaria, e ele já vem debatendo com a gente novos convênios e novas possibilidades de investimento aqui para Ibiraçu. Então, ele é a principal liderança hoje, né, que tem link direto com o governo aqui para estar nos ajudando e nos beneficiando. Eu só tenho a agradecer a ele muito. Diego, para finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, assim, eu só tenho que te agradecer primeiro pela oportunidade de falar, né? Nem sempre a gente encontra tempo, às vezes, disponível para bater um papo sobre a gestão, dizer à população assim, que a gente está muito feliz com o andamento do mandato. Eu sei que a gente não é perfeito, que a gente erra, mas assim, pode ter certeza que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair
para as coisas começarem a rodar e a funcionar aqui no município. Eu vou me esforçar muito para estar resolvendo o gargalo, pelo menos do dia a dia da nossa cidade, botar em ordem e organizar a máquina pública aí. Eu vou avançar, pode ter certeza. Obrigado, Osmar. Ok, Diego, eu é que agradeço pela atenção, por nos receber aqui em seu gabinete e desejo aí para Ibiraçu e logicamente para a gestão sucesso aí, que você consiga realizar esses projetos aí que estão em andamento e outros que venham para melhorar a vida do Ibiraçuense. Obrigado, obrigado.